Se você está se sentindo como alguém sem coragem dentro de campo ou na vida, quero que pare de rolar a tela por um instante. Não é para criticar ou diminuir você, mas porque Walter White já esteve exatamente na mesma posição em que você se encontra agora, carregando um peso que parecia impossível de superar. Walter White não começou como um homem dominante ou cheio de confiança. Ele não começou como alguém que comandava situações difíceis com firmeza. Ele começou como uma pessoa comum que se sentia derrotada no dia a dia. Um professor de química do ensino médio, com conhecimento acima do que o cargo exigia, mas mal remunerado. Ignorado pelos alunos que não valorizavam suas aulas. Desrespeitado por quem deveria reconhecer seu esforço. Preso em dificuldades financeiras e emocionalmente calado. Era um homem que sabia, no fundo, ter capacidade para realizar muito mais, mas tinha medo de exigir isso para si mesmo e de sair da zona segura. E essa é a parte que poucas pessoas comentam quando falam dessa história. Muitos se lembram apenas da imagem forte e decidida, com presença marcante, olhar firme e poder de influência sobre os outros. Mas esquecem que Walter White passou a maior parte da vida sentindo medo constante. Medo de se expressar abertamente, medo de falhar em algo importante, medo de parecer inadequado, medo de arriscar e perder o pouco que tinha. Isso soa familiar para você, que talvez esteja hesitando em tomar decisões mais firmes na sua trajetória? Seja no futebol amador, nos treinos ou nos desafios pessoais? Aqui está uma verdade que pode incomodar um pouco. Walter White não se tornou alguém temido porque era uma pessoa ruim desde o início. Ele se tornou uma força a ser respeitada no momento em que parou de deixar o medo comandar suas ações. E não estou sugerindo que você siga caminhos errados ou arriscados demais. Estou convidando você a entender a transformação interna que aconteceu com ele. Algo que pode inspirar quem joga bola e sente que está jogando pequeno demais. O maior adversário de Walter White nunca foram os rivais externos ou as organizações fortes que enfrentou ao longo do caminho. O verdadeiro inimigo era a própria falta de coragem que o paralisava. Nos primeiros momentos, ele permitia que as pessoas falassem mais alto, tomassem decisões no lugar dele e controlassem o rumo das coisas. Ele já tinha inteligência e conhecimento suficientes, mas faltava a coragem para colocar isso em prática. E inteligência sem coragem acaba virando apenas potencial que não se realiza. Como um jogador talentoso que fica no banco por medo de errar o passe decisivo ou de arriscar um drible em momento importante. Então, algo mudou dentro dele. Não foi de uma hora para outra, nem de forma mágica ou instantânea. Começou com uma percepção simples e profunda. Eu já estou enfrentando algo grave e limitado. Então por que continuo agindo com tanto cuidado excessivo e me segurando? Muitas pessoas esperam por uma lesão séria, por uma derrota dolorosa, ou por uma perda grande para acordar e mudar a forma de jogar ou de viver. Você não precisa chegar a esse ponto para começar a transformação. Walter parou de pedir permissão para tudo, parou de buscar a aprovação constante dos outros e parou de se desculpar por querer ocupar mais espaço e mostrar seu valor. Esse é o ensinamento principal que vale para qualquer um que joga futebol ou busca crescer. No momento em que ele afirmou com clareza que determinada situação não era uma discussão aberta para debate, não se tratava apenas de impor autoridade. Era sobre recuperar o respeito por si mesmo e parar de se colocar em segundo plano. O medo faz as pessoas serem excessivamente educadas, silenciosas e menores do que realmente poderiam ser em campo ou na vida. E a sociedade muitas vezes prefere pessoas assim, porque são mais fáceis de direcionar e controlar, sem questionar ou exigir mais. Walter White se tornou alguém que impunha respeito, não porque causava dano aos outros sem motivo, mas porque se recusou a continuar sendo pisado, ignorado ou subestimado. Mais uma vez, não se trata de copiar atitudes erradas ou prejudiciais. Trata-se de copiar a mudança interna de mentalidade. Ele parou de se ver como vítima das circunstâncias que o cercavam. Parou de esperar que as oportunidades chegassem de forma justa, sem que ele tomasse iniciativa. Parou de mentir para si mesmo sobre suas limitações. A maioria das pessoas não alcança o que deseja no futebol ou em outras áreas, não por falta de talento, mas por medo de se tornar quem realmente pode ser. Medo do julgamento dos companheiros de time, medo de assumir a responsabilidade por uma jogada arriscada, ou de ficar sozinho na decisão de treinar mais ou de mudar posição. Walter aceitou total responsabilidade por suas escolhas, para o bem ou para o mal. Por isso, sua presença era sentida quando entrava em algum ambiente. A confiança verdadeira não precisa ser barulhenta ou exagerada. Ela é firme, decidida e aparece nas ações. Se você está se sentindo sem coragem hoje, pergunte a si mesmo: em quais áreas da minha vida ou do meu jogo ainda estou agindo como Walter nos primeiros tempos? Onde estou ficando em silêncio quando deveria falar e cobrar mais de mim ou do time? Onde estou aceitando menos do que mereço, como minutos em campo ou reconhecimento? Onde escolho o conforto de treinar pouco em vez de crescer e melhorar tecnicamente? A diferença entre a versão inicial de Walter e a versão mais forte e decidida não estava no conhecimento de química que ele dominava. Estava na escolha diária e repetida de parar de ter tanto medo. Mas vamos aprofundar isso para ficar claro como no futebol. A transformação não aconteceu por um único lance de coragem, como um gol de placa em um clássico. Foi construída por centenas de pequenas decisões, dia após dia, que foram reduzindo o medo aos poucos, como um jogador que melhora o posicionamento, o passe e a finalização com treinos constantes. Quando ele decidiu seguir em frente com uma ideia nova, ao lado de um parceiro, sentiu o peso da própria hesitação, como um atleta que duvida antes de uma cobrança de falta importante. Em vez de voltar atrás e jogar seguro, ele seguiu em frente.
E toda vez que o medo aparecia depois disso, seja ao enfrentar situações complicadas, negociar desafios ou lidar com pressão, ele aprendeu que o medo não some completamente. Ele se transforma em um sinal de alerta, em um desafio a ser superado. Assim como a tensão antes de um pênalti pode ser usada para concentrar e acertar a cobrança. Walter nos mostra que ser alguém sem coragem não é uma condição permanente ou um defeito fixo. É o estado temporário, um hábito de pensamento que pode ser mudado com prática, como um time que melhora a defesa após várias partidas analisadas. O segredo está em reconhecer esse sentimento quando ele surge, dar nome a ele e escolher agir apesar dele. Seja pedindo a bola com mais decisão, marcando mais forte ou assumindo a liderança no vestiário. Pense nas relações dele com pessoas próximas. Cada interação começava carregada de medo e hesitação, mas com o tempo, esse medo se transformou em determinação, estratégia e confiança. Não porque ele nasceu com isso, mas porque praticou a coragem repetidamente até que se tornasse natural, como um meia que treina chutes de fora da área até acertar com consistência. E há um aspecto interessante nessa mudança. Quanto mais decidido e firme Walter ficava, mais livre ele se sentia por dentro. Não livre por causa de atitudes arriscadas sem controle, mas livre porque quebrou as correntes mentais que o prendiam. Livre porque o medo parou de comandar suas escolhas, permitindo que ele jogasse com mais liberdade e presença, assim como um atacante que para de temer a marcação e começa a criar jogadas. Você pode fazer o mesmo na sua vida e no seu futebol, não por meio de atitudes erradas, mas quebrando suas próprias limitações internas. Comece com ações pequenas e concretas. Aquela conversa com o treinador que você vem evitando, o risco de mudar de posição que tem medo de tentar, o sonho de jogar em um time melhor que vem adiando por insegurança. Cada passo é uma distância maior da falta de coragem. Cada ação é um pedaço da mentalidade que Walter desenvolveu. Não as partes negativas, mas a coragem de seguir em frente. E aqui está a realidade que poucos mencionam. Quando você começa essa mudança, o medo não desaparece totalmente. Ele continua presente como uma sombra ao lado do campo. Mas você para de deixar que ele controle suas ações. Você passa a controlar o medo e a usá-lo como combustível para decisões melhores. Como usar a pressão de uma final para se concentrar e entregar o melhor desempenho. Então, se hoje você se sente sem coragem, veja isso como algo positivo. Significa que você está no mesmo ponto de decisão em que Walter White esteve um dia. Significa que ainda há tempo e oportunidade real de mudar. Uma chance de parar de se sentir pequeno em campo, de se recusar a ser ignorado ou subestimado pelo time, de escolher crescer e evoluir, em vez de permanecer no conforto da rotina antiga. A transformação está ao seu alcance, e não depende de símbolos externos, apelidos ou mudanças radicais. Depende apenas de você e da sua disposição para agir com mais firmeza. Lembre-se, essa falta de coragem não é uma sentença para a vida toda ou para a sua carreira no futebol. É apenas o primeiro capítulo da história. Os próximos capítulos serão escritos pelas suas escolhas diárias, como treinar com mais intensidade, assumir riscos calculados e acreditar no seu potencial. O que você vai fazer agora? Continuar do mesmo jeito, jogando de forma tímida e segura? Ou se tornar a sua própria versão de alguém decidido, forte e presente em todos os lances? Porque a única coisa que realmente impede o seu progresso é o medo interno. E Walter White já demonstrou, com sua jornada, como superá-lo passo a passo, transformando limitações em força.